Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, diretamente do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário em Mococa, para toda a nossa cidade e região e para o mundo através do YouTube. Você sempre nosso convidado a estar aqui pela TV direta de Mococa, todas as terças-feiras, 10 para as 6, né? E também com reprise nas quartas-feiras, 10 para as 10 da manhã, ouvindo a palavra de Deus, deixando que a graça entre em sua casa, a luz de Deus, e que cada palavra de Jesus, cada palavra do Senhor que você escutar aqui, possa ser vivida no seu coração, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, porque o melhor evangelho é aquele que nós vivemos e que o mundo pode ler em nós, este evangelho das bem-aventuranças. Hoje nós vamos ouvir, o padre vai falar um pouco sobre a homilia dominical, que foi o dia de Todos os Santos, O dia de Todos os Santos, que a igreja celebra sempre no dia 1º de novembro, mas que no Brasil é transferido para o domingo seguinte, por ser uma solenidade na qual nós celebramos a comunhão de todos os santos e celebramos aquele santo que, embora tenha tido virtudes heróicas, embora tenha sido vivido as bem-aventuranças, ele não foi conhecido, um santo anônimo que viveu com a sua família, na sua casa, no seu trabalho, que nós não sabemos o nome, não foi canonizado, mas está junto de Deus e por isso a igreja reserva um dia para celebrar todos os santos. Deus nos abençoe, Deus continue trazendo força, graça, luz para a sua casa, a sua família, e vamos ouvir então neste momento esta oração do Ângelus, vamos rezar essas Ave Marias, estamos próximos das 6 horas da tarde, vamos ouvir esta oração e rezar juntos, eu, você, irmã Lourdes, vamos rezar juntos esta oração do Ângelus. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja, geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados. Tantos para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, né? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a Igreja no Brasil o Dia de Todos os Santos, que é a solenidade do dia 1º de novembro, né? 1º de novembro é dia de Todos os Santos.
Mas como é uma solenidade, uma missa de preceito, então a igreja no Brasil sempre transfere para o domingo, né? Isso fica em cargo das conferências episcopais. E no Brasil nós celebramos hoje, portanto, o dia de todos os santos, pedindo a todos eles que intercedam por nós, reafirmando a nossa fé na possibilidade da santidade e na certeza da salvação comprada por Cristo para nós, pelo sangue na cruz. E é isso que nós buscamos e temos como alvo, né? Temos como alvo sempre a glória eterna. Essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade. Depois de ter passado desta terra, como diz São João no Apocalipse, pela grande tribulação, depois de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, aí purificados, possamos chegar um dia à visão beatífica, à glória eterna, fazendo parte também de todos os santos. Porque a igreja celebra o dia de todos os santos, né? Não tem, cada dia do ano nós temos um santo ou até mais santos, né? Para comemorar naquele dia, celebrar. E santos que muitos conheceram, que nós sabemos o nome, que nós sabemos um pouco da história, né? Daquele santo, que foi declarado santo pela igreja, foi canonizado. Mas há também aquelas pessoas que viveram no anonimato, que viveram, mas souberam viver as bem-aventuranças proclamadas no Evangelho de hoje, né? Souberam ser misericordiosos, ter paciência, souberam então ser pobres em espírito, souberam ser manso e humilde, souberam viver essas bem-aventuranças e por isso chegaram à glória eterna, ainda que ninguém tenha sabido quem eles eram, né? Embora a igreja também não os conheça e não tenha declarado como santos, são aquelas pessoas que vivem nas suas casas, que trabalham, que no dia a dia vivem uma vida comum, mas Deus conhece a santidade do seu coração, e por isso, tendo passado já desta vida, é acolhido por Deus na glória eterna, e é santo, embora nós não saibamos o nome, e nem dia de canonização. É por isso que a igreja celebra, né, o dia de todos os santos, para também homenagear, além dos santos conhecidos, os santos desconhecidos. E hoje, quem é chamado à santidade? Quem é chamado à salvação? Quem é chamado à presença de Deus para sempre? Todas as nações, de todos os povos, raças, nações e línguas, como diz o texto de São João. Eu, João, vi uma grande multidão, um número que ninguém podia contar. E depois ele diz assim: eu vi também o número daqueles que foram assinalados, aqueles que foram marcados. E ele diz, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. No continuação do texto, que aqui é interrompido, né, do versículo 5 ao 8, então é citado no livro do Apocalipse, no capítulo 7, né, o nome de todas as tribos de Israel, com 12 mil assinalados. Portanto, 12 mil vezes 12, cada uma das tribos, né, seria um número de 144 mil. Algumas seitas indicaram sempre esse número como aqueles que vão ser os salvos, né? Que pouco, né? Que misericórdia mais limitada dizer que o número dos salvos vão ser 144 mil apenas, né? Não entendem a linguagem simbólica da Bíblia e muito menos ainda do Apocalipse, né? Quando 12 significa a totalidade, já que o povo de Israel, formado por 12 tribos, agora são oferecidos a eles a salvação. E depois, como nós temos também de Jesus Cristo, um povo formado por 12 patriarcas também, 12 apóstolos, também nós e o resto da terra, que somos chamados a viver na igreja dos apóstolos, na igreja fundada pelo próprio Cristo, nós também somos chamados, portanto, à santidade. O número 144 mil, portanto, se torna o símbolo de todos aqueles que desejam participar da igreja. A igreja que é o novo povo de Deus, formado não agora por 12 tribos apenas de um povo, né? Mas de 12 apóstolos que chamam a todos, de todas as raças e línguas, para formarem este povo de Deus, que merecem por Cristo. Não merecem por si mesmos, né? Nós não merecemos por nós mesmos, mas Cristo mereceu por nós a salvação quando morreu na cruz.
Logo depois do número dos 144 mil marcados, né, as seitas dizem que eles vão viver, os salvos são 144 mil, e depois vai estabelecer um novo paraíso terrestre para os demais, né? Mas não é isso que a Bíblia fala, né? No Apocalipse está escrito então: depois disso vi uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus. Então, aqueles que estão com a veste branca, significando a pureza, a purificação, aqueles que estão com a palma na mão, aquela planta que significa a vitória, ele diz que são esses que estão de todas as raças, línguas e povos, diante do trono do Cordeiro, adorando o Senhor. O trono do Cordeiro, todo mundo sabe, o trono de Cristo, ele está dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus. De modo que sabem reconhecer diante do trono do próprio Deus, todo o poder, honra e glória que Ele merece. E depois João, para completar esse trecho, diz para nós: esses aí são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Cada dia que nós vamos à missa, cada dia que fazemos o bem, cada dia que evitamos um pecado, estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque ainda estamos na grande tribulação, sim ou não? Ainda estamos vivendo esta grande tribulação, na qual o demônio e os seus anjos e todo o seu séquito ainda continuam batalhando para a perdição da alma de cada um de nós. É justamente o inimigo que tenta usar dos nossos instintos, dos nossos descontentamentos, para gerar briga, discussão, para gerar litígio, para gerar separação entre os seres humanos, começando dentro de casa. Começando a briga dentro de casa, o desentendimento, as provocações, e depois passa para a escola, para os amigos, para a faculdade, para as pessoas do trabalho, e assim ele vai conseguindo colocar todos contra todos, e até nações contra nações, para que ele possa perder o maior número de pessoas. Mas nós sabemos que o demônio é muito mais fraco que Deus, O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor, glória e honra para sempre, diz o texto. E é isso que nós acreditamos. É Ele quem tem maior poder do que apenas uma criatura, que é o anjo decaído. Mas depende também não só de Deus, que é todo-poderoso, mas depende de nós também, poder saber dizer o sim todos os dias para Deus. E como é que nós dizemos o sim? Através dos ensinamentos de Jesus. Não é apenas declarando com a boca: eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, É ótimo declarar com a boca, mas é melhor declarar com a vida, é melhor declarar com as atitudes, com as ações de quem sabe amar de verdade, com as mãos fazendo o bem, agindo com misericórdia. Este é o Evangelho de Jesus que a humanidade deve ler em nós. Quando a humanidade conseguir enxergar e ler este Evangelho em nós, das bem-aventuranças, da justiça e da verdade, da caridade e da misericórdia, de alguém que é diferente, assinalado com esta marca, marcado com o sinal da cruz de Cristo. Este que está assinalado é porque de fato está querendo entrar na glória eterna e pertencer ao mundo de todos os santos, porque nós já estamos pertencendo. Aquele que entrou na igreja pela terra, pelo batismo, na terra a igreja chama como mesmo? Todo mundo sabe, Na terra a igreja chama militante, Igreja militante. A mesma igreja una, santa, católica e apostólica tem essas 3 partes. Na terra militante, no céu a igreja triunfante, e depois no purgatório a igreja padecente, São as 3 partes de uma mesma realidade, e entre essas 3 partes há um intercâmbio de bens espirituais. Aqueles que já estão na glória eterna, que já passaram pela grande tribulação,
estão intercedendo por nós que aqui estamos na luta e na batalha. E aqueles que perderam, que não conseguiram, né, ser totalmente purificados, porque deviam penas temporais pelos pecados cometidos, foram perdoados da pena eterna, mas permanecem com as penas temporais, então se purificam no purgatório e também precisam da nossa oração, e a nossa oração os alivia, né? Sobretudo a Santa Missa, a maior de todas as orações. A nossa oração alivia as almas do purgatório, por isso rezar por elas é um gesto de amor e de caridade. Agora, e as almas do purgatório podem rezar por alguém? Podem, né? Podem rezar por quem? As almas do purgatório rezam também por nós, mas não podem rezar por elas mesmas, né? Elas não têm mais como ganhar méritos fazendo nada, né? Então elas podem rezar por nós. Há um intercâmbio de bens. Pelas almas do céu, nós não rezamos mais, sim ou não? Não precisa, né? Pelas almas que estão condenadas ao inferno, nós precisamos rezar? Também não, né? Porque já estão condenadas, de lá não saem. Por quem que nós rezamos no dia dos finados, dia 2 de novembro passado, né? Para quem que nós rezamos? Pelas almas do purgatório, as únicas que precisam e que ali abreviarão, de acordo com cada oração que aqui são oferecidas para ela, abreviarão seu tempo de sofrimento no purgatório, né? E é isso que a igreja crê, e é isso que a igreja ensina permanentemente, não importando o que um padre ou outro disse num livro que escreveu, não sei o que, né? Porque as teologias são especulativas, mas a verdade da doutrina é dada sempre pelo catecismo da Igreja Católica, é dado pelos documentos pontificais dos papas, né? E é dado também pelos documentos de todos os 21 concílios da Igreja. Hoje, celebrando todos os santos, nós queremos celebrar essa comunhão dos santos, esta comunhão que há entre todos da mesma igreja. Se entra pela igreja, qual é a porta que nós entramos na igreja? O batismo, que é feito na igreja militante, para que nos dê direito um dia a participar da igreja triunfante, ainda que se precise passar pela purificação da igreja padecente. Agora, a gente sabe, no dia 2 de novembro nós temos uma lista enorme de nomes, não é assim? E aí não foi lida porque cada um colocou aqui diante do altar, não dá para ler todos os nomes. Nós rezamos por todas as almas de pessoas que nós conhecemos, passaram pela nossa vida, e nós sabemos onde é que elas estão? Sabemos. Se são almas que já estão na glória eterna, elas não precisam das orações. Vai para onde? Elas são transferidas, por causa da comunhão de bens, transferidas para as almas do purgatório. E as nossas orações, que foram endereçadas a alguém que porventura tenha sido condenado ao fogo do inferno, então também elas não recebem oração, porque não precisam e porque não podem receber no inferno. Mas imediatamente Deus também as transfere para as almas do purgatório, de modo que continuamos a pedir por aqueles nomes que nós pedimos continuamente. Se elas já receberam a glória, não precisam, doam para as que estão no purgatório. Do inferno não pode nem doar, nem fazer nada, e a oração nem chega lá, permanece dentro da igreja, que redistribui a graça para aqueles que necessitam. Celebrando todos os santos, a igreja coloca para nós as bem-aventuranças, porque são ensinamentos de um Cristo que fala da montanha, que fala do alto. Não é se comparável a voz de Jesus à voz dos profetas e nem dos apóstolos. Por isso que a palavra dos apóstolos é anunciada ali no ambão, e a palavra também dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque é a palavra de Cristo mais alta do que a palavra de todos eles juntos. Moisés tinha dito, olha, a mulher que foi apanhada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Ali, Moisés fala isso. Quando traz aqui para Jesus, então Jesus olha para eles e dizem: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus continua o seu discurso. Os antigos vos disseram: não matarás. Mas aqui eu digo: se sentir ódio no coração pelo seu irmão, já está matando ele no seu coração, será réu de juízo. Ora, portanto, a palavra de Jesus é o ensinamento perfeito, é a própria palavra do Pai dita pela boca do Filho, já que outrora ele tenha falado pela boca dos profetas. Chegada a plenitude dos tempos,
diz o autor da carta aos Hebreus, né? Ele fala pela boca do seu próprio Filho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena entender, né? Quem é o pobre de espírito? Durante muito tempo existiram teólogos que disseram, né, que há uma preferência, há uma opção preferencial pelos pobres, né? Mas qual pobre, né? Qual é o pobre teológico? Né? Será que é só o pobre que não tem onde morar ou que comer? Por acaso essa pessoa é bem-aventurada? Já que a palavra bem-aventurado quer dizer o quê? Felizes, né? Felizes então aqueles que são desabrigados, que estão lá nas enchentes, sem casa, sem comida, é assim? Não, bem-aventurados os pobres em espírito. Não importa se a pessoa tem um iate, se ela tem 2 aviões, se ela tem 300 mil casas para alugar, né? Mas se ela olha para Deus e diz assim: Senhor, nada disso me pertence, eu sou apenas um administrador, fraco e débil, diante de Ti eu continuo suplicando a Tua misericórdia, e quero a salvação que não conseguirei por mim mesmo. Este é pobre em espírito, porque reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Esse é o pobre em espírito, e não tem a ver com materialidade, não tem a ver com as posses e bens deste mundo, mas tem a ver com possuir a Deus. Aquele que se empobrece, aquele que se diz: eu nada tenho, Senhor, de meu, porque tudo lhe pertence, este está configurado como pobre em espírito, e dele é o reino dos céus. E a palavra está no presente do indicativo, né? O verbo é, o verbo ser, ele pertence ao reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Depois as outras bem-aventuranças, os verbos estão no futuro, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não possuíam terras, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todos eles estão no futuro. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E agora muda, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 vezes o verbo aparece no presente do indicativo, e as demais vezes aparecem no futuro. Agora ele diz por quê? Porque quem não puder ser justo, já não possui nem de antemão a possibilidade da glória eterna. Dele não é o reino dos céus. Mas aquele que é justo até o fim, mesmo que seja perseguido por causa da justiça, dele já é o reino dos céus. E depois, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É isso que o Senhor deseja, né? Que a nossa recompensa é isso também que devemos nós desejar. A igreja não é uma ONG, a igreja não é apenas uma entidade humana para fazer caridade, filantropia. Para isso existem diversas outras sociedades aí, civis, mas a igreja é justamente aquela sociedade fundada pelo próprio Cristo, é o corpo místico de Cristo, e a sua missão não é só fazer caridade, mas é fazer a maior de todas elas, que é salvar almas para Deus, através da sua ação missionária, da sua pregação. A missão da igreja é salvar almas, animarum salum est, ele diz assim sempre, a igreja dizia antigamente, a missão da igreja é a salvação das almas. Deus nos ajude a que o evangelho do Senhor continue sendo pregado, anunciado e vivido por aqueles que ouvem, por aqueles que leem, por aqueles que buscam a Deus, para que também nós um dia possamos fazer parte de todos os santos, como já estamos dentro da possibilidade, em potência, e possamos ser santos em ato, na glória eterna, quando chegarmos no momento do nosso juízo particular e também do juízo final. 2 julgamentos, diz a igreja, Não importa se tem gente hoje dizendo que já morre, já ressuscita, já ganha o corpo glorioso, Se é assim, então o dogma da assunção de Maria tem que ser rasgado, porque a igreja diz que só Maria está de corpo e alma, no céu, além, é claro, de Jesus Cristo. Jesus está de corpo e alma, todos os demais estão em alma e são santos. Mas um dia, na vinda gloriosa do Senhor, então haverá o julgamento universal, e aí receberemos de volta
o corpo agora glorificado, para que o homem seja feliz completamente, porque nós não somos felizes completamente se não tivermos inteiros de corpo e de alma. Seremos restaurados pelo sangue de Cordeiro, embora após a morte já possamos ver a face de Deus, a visão beatífica. A igreja ensina isso no catecismo, Nós podemos ver a Deus depois deste mundo, se vivemos as bem-aventuranças. E aí é preciso de fato querer, desejar, ouvir o Evangelho e vivê-lo todos os dias, em cada momento, em todas as batalhas, até o fim da tribulação e até o momento de chegar diante de Deus, apresentando a veste batismal, a veste branca e cândida, que um dia foi nos dada no dia do batismo, e dito, o padre dizia no dia do batismo: recebe esta veste branca, que deverás levar até o tribunal de Deus, pura e sem mancha. Vamos fazer isso? E assim seremos recebidos na glória de Deus, fazendo parte do povo santo na eternidade. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouvimos a pregação que nós fizemos domingo aqui no santuário de adoração eucarística Nossa Senhora do Rosário, e nós queremos sempre te convidar a continuar perseverante na fé, a ouvir a mensagem do Senhor, ouvir a sua palavra e comungar seu corpo, sangue, alma e divindade. O Padre Roberto, todos sabem, no domingo nós já nos despedimos de muitas pessoas, O Padre Roberto agora transferido para outra diocese, estaremos servindo a Deus em outra cidade, chamado a esta nova missão, com a docilidade do coração que me trouxe um dia a Mococa, a qual eu sou muito grato. Agradeço muito a Deus por ter me trazido aqui, por ter me feito reitor deste santuário, desta igreja, durante tantos anos, quase 12 anos, O padre vai completar 12 anos de sacerdócio, no dia 16 de julho do próximo ano, vai fazer 12 anos de padre, e eu só tenho a agradecer a Deus, a Dom Davi Dias Pimentel, que me ordenou sacerdote, agradecer a todos vocês que viveram conosco esses tempos, esses anos aqui no santuário. O padre rezou milhares de missas, nós tivemos milhares de pregações, eu atendi milhares de confissões, dei milhares de direções espirituais, abençoei centenas e centenas de casas, e estivemos juntos durante todo este tempo, trabalhando para que a semente da palavra de Deus pudesse estar em todos os corações. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário, continue nos abençoando, indo à nossa frente, vencendo, para que possamos vencer todas as batalhas, como ela é a vitoriosa em todas elas, Na batalha de Lepanto, mas também em todas as batalhas da vida. O Padre Roberto se despede da cidade de Mococa. Vou estar em outra diocese em São Paulo, diocese de Santo André, e eu convido a todos que puderem nos visitar, que possam estar conosco em alguns momentos, e permanecermos firmes na oração. Nós podemos continuar o nosso programa, Quero agradecer muito ao Robertinho por este espaço na TV Direta, para que a palavra de Deus pudesse entrar nas casas das pessoas que acompanham, que assistem. Agradecer ao Robertinho, que eu queria agradecer também pessoalmente, conversar com ele, saber se o nosso programa pode continuar, Também com a ajuda do nosso bispo, ele também poderá falar, Dom Vilar, fazer as suas pregações também, A gente possa ouvir a voz do bispo e também outros padres da nossa diocese. Que Deus abençoe o Dom Vilar, o atual bispo diocesano, abençoe também todos os padres da diocese de São João da Boa Vista, que foram colegas e amigos, que também me acolheram. Que Deus proteja e santifique a cada um no seu ministério. Deus abençoe também todas as famílias que acolheram o Padre nas casas que o Padre foi abençoado, Esses momentos tão bonitos. Que Deus possa nos santificar, nos proteger, e que a gente possa viver muitos momentos de graça, de luz, de entendimento, de força e de paz.
não estamos nos despedindo não, né? De vez em quando o padre vai fazer uma gravação para manter aqui a chama acesa deste programa Questão de Fé, com o empenho, a dedicação do Robson Donato, toda essa dedicação que ele teve. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que ficaram com a gente durante todo este tempo, né? Primeiro nós tínhamos dois, né? Tínhamos o Território Santo do Tiãozinho, né? Que patrocinou durante um bom tempo o nosso programa, também a Madenox, do nosso amigo Flávio, né, que também patrocinou durante muito tempo o nosso programa. Espero que continuem fortalecendo, rezando e ajudando a anunciar a palavra de Deus através da televisão, do rádio e de tantos outros meios. Deus abençoe a todos. E também ao Robson Donato, né, que sempre também patrocinou com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua vontade a este programa Questão de Fé, e também que a sua empresa possa sempre crescer, né? Que ele possa fazer muitas filmagens de casamentos, batizados, eventos, tirar muitas fotos. Convide Robson Donato para fazer a cobertura do seu evento, né? Da sua festa, do seu encontro, da solenidade. Enfim, queremos permanecer juntos, viu? Queremos permanecer orando. Rezem pelo Padre uma Ave Maria e eu agradecerei sempre, tá? Estamos hoje, domingo, foi as últimas missas dominicais como reitor do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário. Na próxima, hoje, terça-feira, está passando agora o nosso programa. Vamos ainda rezar outra missa em latim no Rio de São Pio V, em casa, onde tem um grupo sempre convidado e todos são convidados a estar conosco. E na quarta-feira, amanhã, às 19h, aqui na Igreja do Rosário, você é nosso convidado especial para a última missa do Padre como reitor. Poderemos voltar outros momentos, né? Acolham o próximo Padre que vai vir, acolha com amor, né? O Padre Amadeu, que estará aqui durante um bom tempo, conduzindo todos os trabalhos que um dia iniciamos. Essa igreja tem muita história para contar, muita história de amor, de conversão, de paz, de vida, de santidade, de pessoas que encontraram o seu Senhor, que ouviram a sua palavra, que comungaram seu corpo e alma e divindade. Pessoas que hoje me abraçaram, pessoas que hoje choraram, pessoas que hoje disseram o quanto foi importante estar aqui com o Padre Roberto durante todos esses 12 anos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continuemos juntos. O Padre vai estar em outra cidade, mas não é tão longe, então continue rezando, continue orando, seja perseverante, acolha o Padre que virá aqui com amor, com dedicação, acolha o próximo Padre, né? O Padre Amadeu, ele vai amar vocês também, vai cuidar e vai zelar e vai, com a palavra de Jesus, santificar a cada alma, e com a Eucaristia, né? Vai te alimentar e te santificar para a vida eterna. Olha, como foi bom, né? Durante todo este tempo, durante todo este ano, poder compartilhar a vida, viver. Tudo é providência de Deus. Nada acontece sem a vontade dEle, nem que seja mesmo uma folha de uma árvore cair da árvore, como dizia Jesus. Tudo está sob o domínio de Deus. Se um dia Ele me trouxe aqui à cidade de Mococa, também agora, outro dia, Ele está chamando para um outro trabalho, para um outro momento, para também pessoas que esperam ouvir o Evangelho de Cristo. E se eu puder contribuir um pouquinho, né, com a dedicação, com amor, com fervor, com amor a Cristo sobre todas as coisas, com amor a Jesus presente na hóstia consagrada, na Santíssima Eucaristia, que a gente possa levar este amor onde nós estivermos. Que Deus possa abençoar você, sua casa e toda a sua família, toda a nossa diocese de São João da Boa Vista e também a diocese para onde me dirijo agora, a diocese de Santo André. Deus abençoe nosso bispo de lá, Dom Pedro, né, todo o clero, todos os padres da diocese e todo o povo fiel, que possa ter um coração sempre mais aberto para Deus no amor e na graça dele, vivendo cada dia de suas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus
proteja, abençoe sua semana, sua casa e família e até o próximo, se Deus assim preparar e Deus assim permitir, nós estaremos juntos ainda muitas vezes, mesmo à distância, poderemos estar presente em alguns momentos aqui no programa Questão de Fé, produção e edição do Robson Donato. Deus proteja e guarde a você, a mim e a cada um de nós, e que possamos ser dóceis à vontade de Deus, para que a vontade dele prevaleça sempre.